Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui com vocês outra vez. E nesta oportunidade, trazermos alguns comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, em que, com a graça de Deus, estaremos no próximo domingo estudando nas classes de jovens, nas Assembleias de Deus de todo o Brasil. Lição esta que trará o seguinte título: Eu creio que a vontade de Deus é perfeita. Lição de número 12 e, portanto, a penúltima desse primeiro trimestre de 2015, em que estivemos estudando um currículo inaugural da CPAD, proposta inovadora para o público jovem, que foi a lição ou a revista com o trimestre, desse primeiro trimestre, com o tema geral: Eu creio, revelando ao mundo suas convicções cristãs. Tenho certeza que já tivemos aí estudos muito proveitosos, enriquecedores da parte de Deus, e que continuará sendo assim, com a graça de Deus, nos próximos trimestres, nas próximas lições, com lições numa linguagem específica para os nossos jovens, buscando atender às suas reais necessidades. Eu creio que a vontade de Deus é perfeita. Este é um tema que está baseado no capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo, lá no último verso, ele vai dizer: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa dizer, meus irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita? Significa dizer que a vontade de Deus é uma vontade que busca fazer o bem de acordo com os atributos de Deus, de acordo com o caráter de Deus. A vontade de Deus não busca transgredir o seu caráter. A vontade de Deus não busca nos fazer mal. A vontade de Deus não busca nos oprimir. Ela quer nos fazer bem. Ela quer nos trazer boas dádivas. Tiago diz isso na sua carta, no capítulo 1, e no versículo 17, quando ele diz a seguinte palavra: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou variação. Então perceba o que Tiago diz. Tiago diz que a vontade de Deus, ou que as dádivas de Deus, elas são boas dádivas, e que os dons de Deus são dons perfeitos. Portanto, aquilo que é de Deus para nós não é algo para nos levar ao mal, não é algo para nos fazer pecar, não é algo para nos desviar da direção que Deus quer que caminhemos. A vontade dele é boa, visa o nosso bem, está de acordo com o seu caráter santo. A vontade de Deus é perfeita, ou seja, não há falhas, não há mancha. Em Deus não há possibilidade de errar. Nos planos e nos projetos de Deus não há possibilidades de erro. Deus nunca faz nada dizendo talvez vá dar certo, talvez possa funcionar. O que Deus faz, Ele faz bem feito. A vontade dele não está suscetível ao tempo, às estações, ao clima, às mudanças políticas, às revoluções sociais. A vontade de Deus é soberana. Já disse que nenhum dos planos dele podem ser frustrados, referindo-se à perfeição dos planos de Deus, referindo-se à completude dos planos de Deus. Portanto, esta é a vontade de Deus. É uma vontade que é boa, que é agradável, porque não visa nos oprimir, mesmo quando Deus nos guia pelas situações mais adversas da vida, mesmo quando o Espírito Santo nos conduz ao deserto, como conduziu Jesus, para ser tentado por Satanás. Mas a intenção de Deus não é nos fazer pecar. A intenção de Deus não é nos abater, nos oprimir, nos violentar.
ainda que a gente passe por situações aflitivas, por desgostos e por percas, nós temos que entender que a boa mão de Deus nos conduz em todo momento, quer na vida, quer na morte, como diz o hino 52 da harpa cristã. Devemos dizer que vai tudo bem. Muitas vezes nós não entendemos, e aí é preciso distinguir isso. Eu acho que estamos em um momento oportuno para fazermos isso junto aos nossos jovens. É preciso distinguir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, portanto não falha, com o nosso não entendimento desta vontade de Deus, com o nosso fracasso em entender os planos de Deus, porque Deus não fracassa em seus planos, são perfeitos. A vontade de Deus ela é perfeita, ela não está suscetível ao fracasso, né? Mas nós é que fracassamos em entender os planos de Deus, nós é que falhamos em compreender. Então, por não compreender a magnitude, a grandeza da vontade de Deus, muitas vezes ficamos a murmurar, a reclamar, ficamos ali a praguejar, ficamos ali murmurando no canto da parede, entristecidos, angustiados, perguntando-nos por quê e para quê. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus, a sublime vontade de Deus, mesmo que ela nos guie pelo vale da sombra da morte, né? Tem aí um dizer muito bonito que circula nas redes sociais. Não consegui identificar a autoria, porque na rede social a frase é de todo mundo, né? Se torna domínio público. Mas tem uma frase interessante que circula nas redes sociais, que diz que a vontade soberana de Deus nunca irá levar aonde a graça dele não possa nos proteger. A vontade soberana de Deus nunca irá nos levar onde a graça dele não possa nos proteger. Veja o que disse Davi no Salmo 23, aquele belíssimo e muito conhecido salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu, Senhor, estás comigo. Eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Alguém experimentou o vale da sombra da morte, e aliás não só experimentou o vale, mas experimentou a própria morte. Veja Jesus, por exemplo, e aliás eu lhe pergunto, teria alguém na terra vivido tão perfeita, cabal, completamente à vontade do Pai como Jesus? Homem, encarnado? Jesus em tudo experimentou, Jesus em tudo viveu, em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, em cada gesto, Jesus viveu a mais perfeita, a mais plena, a completa vontade de Deus. Mas eu lhe pergunto, esteve Jesus isento de dores? Esteve Jesus isento de angústias, de tristezas? De modo algum. Veja, por exemplo, lá no Getsêmani, quando ele orava. Aliás, antes de ele orar, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E quando ele orava no Getsêmani, sentindo os horrores do Calvário, não exatamente da cruz, dos pregos, da coroa de espinho, das chicotadas e das varadas que ele recebia em sua cabeça, mas sentindo os horrores de ser separado do Pai, por trazer em seu corpo a carga de pecados de toda a humanidade, inclusive os seus e os meus pecados. Imagina ali a dor, a agonia, o desespero do filho que não conseguia conviver com essa separação momentânea do Pai, porque o pecado separa de Deus. Cristo, quando ele esteve na cruz, que bradou Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Aquela não foi uma força de expressão, é porque Jesus de fato foi, naquele momento, naquelas horas horrendas em que ele esteve pendurado na cruz, ele foi separado do Pai. E era aquilo que aterrorizava, ou era aquilo que provocava calafrios em seu corpo, a tal ponto, é que o Dr. Lucas, com precisão cirúrgica, registra-nos que Jesus suava gotas de sangue. Que terrível sofrimento! Que terrível sofrimento aplacou Jesus naquele momento, para que ele pudesse suar gotas de sangue pelo seu corpo. Veja, Jesus, mesmo tendo vivido a vontade do Pai, não esteve isento das dores. Mesmo tendo em tudo sendo obediente ao Pai, Paulo deixa isto muito claro quando escreve sua carta aos irmãos de Filipos, né? Ele diz que Cristo foi obediente até a morte. Não que ele obedeceu à morte, ele foi obediente ao Pai mesmo na morte.
e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Né? Então veja, algo muito interessante aqui é que Jesus, ele aceitou a vontade do Pai em sua vida, que lhe provocou dores, que lhe provocou sofrimento por um momento. Mas como dizia Isaías no capítulo 53 de seu livro, né, ele verá sua obra, ele verá sua posteridade, ele verá os frutos do seu trabalho e ficará satisfeito. Como dizia Salomão, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, Cristo Jesus, que padeceu horrível dor, vergonha na cruz, para cumprir a perfeita vontade do Pai, ele hoje regozija-se, ele hoje alegra-se. Hoje Cristo não sofre mais, ele está jubiloso, ressurreto, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Pois bem, a vontade de Deus redunda em glória, honra e louvor. Por isso, meu irmão, você, professor, tem a responsabilidade no próximo domingo de orientar, de ajudar espiritualmente os jovens que estarão ali com você. Jovens que trazem marcas em sua vida, jovens que foram violentados na infância, moças que foram violentadas pelo pai, por um padrasto, por um irmão mais velho, por um tio. Viu? Você vai lá dar aula para jovens no próximo domingo que ainda estão ali, quem sabe entre eles há um jovem, uma moça, um rapaz triste, abatido, angustiado por um relacionamento que não deu certo, por um namoro que acabou, por um noivado que acabou. Talvez você terá ali jovens diante de você que trazem marcas, apesar da pouca idade, mas trazem marcas da vida, trazem cicatrizes da vida, de algo que não deu certo, de planos que foram frustrados, e aí você vai ajudar esses jovens. Você vai dizer para eles que mesmo quando eles passam pela dor, mesmo quando eles passam pela fornalha da vida, como Misael, Hananias e Azarias passaram, e vimos isso no último trimestre, Deus, o quarto homem da fornalha ardente, ele está ali conosco para enrijecer o vaso, para dar consistência ao vaso, porque o vaso, ele precisa passar pelo fogo antes de ir para casa, servir de ornamentação ou de recipiente para produtos que irão ali serem guardados dentro dele. É preciso primeiro passar pelo fogo. É por isso que Isaías 43, 2, Deus diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus e estou contigo para te livrar. Agora não é livrar do fogo, não é livrar da água, não é livrar das tormentas da vida, é livrar da tormenta, é livrar do fogo. Daniel não foi livrado da cova dos leões, Daniel foi livrado da cova dos leões. Não nos esqueçamos que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E tem algo interessante que o pastor Antônio Gilberto ele disse para nós deste 8º Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, e que inclusive vocês estão me vendo aqui vestir a camisa que a nossa caravana aqui de Campina Grande esteve usando em São Paulo, na Assembleia de Deus do Belenzinho, agora nesse último final de semana. Pastor Antônio Gilberto, na última plenária, ele nos disse algo muito interessante. Ele disse que quando Jesus diz eu venci o mundo, não é que Cristo venceu o mundo para ele ser feito vitorioso. Não é que Cristo venceu o mundo para que a vitória fosse dele, porque vitorioso, dizia o pastor Antônio Gilberto, vitorioso Cristo sempre foi. E de fato, Cristo não precisa entrar em qualquer batalha para vencer. Ele é vitorioso em sua natureza. Não há qualquer possibilidade de Cristo ser outra coisa que não seja vitorioso. Quando ele diz eu venci o mundo, na verdade ele está comunicando-nos esperança. Ele está comunicando-nos fé. Ele está dizendo: eu venci o mundo para você. Eu conquistei a vitória para você. Você não precisa ter medo das intempéries da vida. Você não precisa ter medo das aflições que certamente virão. Creia, porque a vontade do Pai irá prevalecer sobre a sua vida. E a vontade dele é boa. Veja o que aqui diz Jesus em Mateus 6. Sobre a boa vontade de Deus, eu quero fazer questão de ler esse texto aqui com você. Mateus, capítulo 6. Veja o que diz Jesus sobre a boa vontade de Deus para com cada um de nós. Mateus 7,
versículos 9 a 11. Jesus diz assim, na versão Almeida atualizada: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual é? Qual é o pai que dá pedra para o filho comer quando este lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quem faz isso? Ora, se vós que sois maus, nós somos maus, pecadores, o pecado original está em nós, o pecado de Adão, a raiz da carne, da maldade, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, o senso de moralidade, né? O homem ainda, apesar de todo o pecado, o homem ainda tem um senso de moralidade que consegue distinguir algumas coisas boas de algumas coisas más. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então Deus, ele sempre tem boas intenções. Deus sempre tem bom interesse para conosco. Mas isso não significa a vontade agradável de Deus. Não significa que nós viveremos sempre situações deleitosas e prazerosas. Mas o deleite e o prazer é o objetivo final de Deus para as nossas vidas. Então, ainda que hoje cruzemos o vale da sombra da morte, façamos isso cantando, de cabeça erguida. Professor, você tem a nobre tarefa de no próximo domingo derramar um pouco de bálsamo sobre as feridas do seu aluno, que foi manchado, maculado, ferido, agredido, violentado pelas circunstâncias da vida. Você tem no próximo domingo a nobre missão de orar por este jovem, de orar por esta moça e de levá-lo a compreender, ainda que sejam fagulhas da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando nós compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós deixamos de murmurar, nós deixamos de nos queixar e passamos a glorificar ao Senhor. Quando compreendemos a perfeita vontade de Deus para nós, nós deixamos de fazer orações mesquinhas, medíocres, pobres, com foco apenas nas coisas materiais. E começamos a orar do modo certo, da forma correta, como Jesus nos ensinou na oração modelo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Quando nós compreendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós deixaremos de ficar pedindo coisinhas miúdas, de ficar brigando com Deus por questiúnculas, e passaremos a dizer a Deus: seja feita a tua vontade. Mesmo da perca, quando perdemos algo, não significa que o plano de Deus falhou, não significa que o plano de Deus é imperfeito, significa apenas que Deus está privando-nos de algo pequeno aqui para nos dar algo melhor ali. Quando perdemos algo, e as percas fazem parte do processo de maturação, é natural que na biologia da vida as células vão se renovando e aquelas células velhas vão morrendo e saindo do nosso corpo, a pele, ela vai perdendo essas células que morrem e vai dando lugar a outras células novas e vão rejuvenescendo as nossas células para que o crescimento possa se dar. Porque se as células da nossa pele não se renovarem e as velhas células não darem lugar às novas células, nós ficaremos sempre raquíticos, murchos. Mas é necessário perder para ganhar. Aliás, Jesus diz que se alguém nesta vida perder bens, parentes, por amor de mim, já nesta vida receberá 100 vezes mais. Embora que com perseguições, né? Porque Marcos coloca lá esse adendo, com perseguições, e no porvir ainda ganha a vida eterna. Definitivamente, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí, no segundo tópico, estaremos vendo como descobrir esta vontade de Deus. Como descobrir? Eu sei que há uma vontade de Deus boa para mim, mas como descobrir esta vontade de Deus para a minha vida? No próximo domingo, nós estaremos orientando os nossos jovens sobre algumas ferramentas que poderemos lançar mão delas, que poderemos usá-las nesta busca, que certamente é a mais importante busca de todo cristão. A busca pelo conhecimento, pelo saber
da vontade de Deus para nós. E penso que a primeira forma de descobrirmos a vontade de Deus para nós seja através da oração. Através da oração. Através desta comunicação direta com Deus, através desta ligação direta com o alto, nós recebemos de Deus a sabedoria, o entendimento. É da oração que nós dizemos ao Pai, seja feita a tua vontade. É da oração que Deus nos revela, como diz lá o hino 17 da harpa cristã, nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. E aí na última estrofe deste hino, se não me engano, no hino 17, vai dizer: minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu quero ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. É através da oração que Deus deseja revelar-nos os seus mistérios. É através da oração que Deus deseja comunicar à moça, ao rapaz, as diretrizes para um bom casamento, as diretrizes para a melhor escolha do curso acadêmico, as diretrizes para a melhor escolha da atuação na área ministerial. É pela oração que Deus deseja comunicar-nos vida, fé, esperança e convicção de que, embora atravessemos pelos vales desta vida, do outro lado da montanha existem os tesouros inexauríveis de Deus que nos aguardam. Aliás, não foi isso que Deus disse, Jeremias registrou? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Professor, no próximo domingo, deixe-se ser um veículo de Deus para promover em sua classe o gosto pela oração. Seja um canal de Deus para os seus alunos no próximo domingo, de modo a instigá-los, a conclamá-los para esta nobre tarefa, onde os santos galgam as alturas. Como dizia Eduardo Bondes, os que aprenderam a orar, eles saem do plano mesquinho do materialismo humano e passam a trafegar nas alturas de Deus. No próximo domingo, conclame a mocidade de sua igreja a orar. Um jovem que não ora estará fadado ao erro. O jovem que não ora estará fadado a escolher a pessoa errada para casar. O jovem que não ora talvez estará fadado ao fracasso para entrar numa atividade profissional que não seja aquela que Deus delegou para si. O jovem que não ora estará sempre ali trafegando nos corredores perigosos da vida sem ter a bênção e a proteção de Deus para a sua vida. Mas o jovem que ora, ele conhece a vontade de Deus. Porque Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, o primeiro exercício para se conhecer a vontade de Deus é a oração. O segundo, qual é? É a palavra de Deus. Porque o crente pode ser leigo da palavra, mas ele sabe orar. Então, primeiro vem a oração. Depois, a oração ela deve se fazer acompanhar da leitura da palavra, do estudo sistemático da Bíblia Sagrada, da leitura diária, devocional, do estudo persistente das Escrituras. O jovem cristão que deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ele deverá ler os 66 livros canônicos que Deus nos deu e que está aqui. Que belíssimas diretrizes Deus já nos tem dado aqui. Mesmo tendo sido um livro que foi completado há pelo menos 1.900 anos atrás, mas é um livro que nunca cai em desuso. É um livro sempre atual. Lutero dizia que a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. A palavra de Deus ela é eterna. Jesus disse: passa céu e passa terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Então, o jovem que deseja buscar a direção de Deus para uma vida sábia, para uma vida de contentamento, para uma vida de realização pessoal, porque não é pecado o jovem buscar a sua realização pessoal, na vida sentimental, na vida financeira, desde que faça isso com ordem, com temor, com conhecimento e sabedoria, ele vai se debruçar diante da palavra de Deus. Um jovem que não lê a Bíblia está alienado da vontade de Deus.
O jovem que não lê a Bíblia, ele é analfabeto dos assuntos do reino. Um jovem que não lê a Bíblia jamais descobrirá a chamada de Deus para a sua vida. O jovem que não lê a Bíblia estará sempre a vagar no ócio da vida espiritual. Estará sempre ali, sabe, inerte, alheio, displicente, negligente à soberana vontade de Deus para a sua vida. Então é preciso ler, é preciso voltar às páginas da Bíblia Sagrada. Que terríveis conselhos estão aguardando os nossos jovens, por exemplo, lá no livro de Provérbios. Provérbios é um livro de instrução para a mocidade, de instrução para a juventude. Não raras vezes Salomão, naqueles provérbios, está dizendo: filho meu, atenta para a sabedoria, com tudo que tens adquire o conhecimento. Não rejeites as minhas palavras. Filho, atenta para o conselho da tua mãe. Não desprezes o conselho do teu pai. E Salomão está sempre trazendo ali, naqueles provérbios, daquelas máximas, daquelas sentenças breves, curtas e objetivas, sábias orientações, didáticas orientações, que os nossos jovens fariam muito bem se buscassem ler este livro. Que sábias orientações Paulo comunica ao jovem líder Timóteo, que era um jovem líder da igreja em Éfeso, tímido, como muitos de nossos jovens dessas igrejas são tímidos. Você vai ler as cartas de Paulo a Timóteo, 1º e 2º, e vai ver que Paulo está sempre ali encorajando Timóteo. Timóteo, seja forte. Timóteo, seja homem. Timóteo, esteja firme. Timóteo, esteja seguro. Não titubeie. Não vacile. É porque Timóteo, como bem avaliou de Aristote, fazendo um comentário das cartas de Paulo a Timóteo, percebeu? De Aristote, ele disse que Timóteo era um jovem tímido. De fato, você percebe isso nas orientações que Paulo lhe comunica. Era um rapaz tímido, acanhado. Mas que quando você vai ler ali as orientações de Paulo, você recebe coragem. Você recebe força, você passa a ser um soldado valente de Cristo para enfrentar as batalhas da vida. Aliás, professor, faça da sua classe no próximo domingo o que eu costumeiramente tenho feito nos cultos de jovens onde eu tenho ministrado. Eu tenho feito esse desafio com os jovens, onde tenho passado, é de lerem, dentro de uma semana, as cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Porque ali estão preciosos conselhos para jovens líderes, mesmo para jovens que não são líderes, mas para jovens que querem ter o temor de Deus, que querem andar de acordo com a vontade do Senhor. Paulo comunica ali preciosos conselhos. A Bíblia toda está recheada de experiências, de narrativas, de exemplos, seja do Antigo e do Novo Testamento, seja Débora, seja Esté, seja Daniel, seja Maria, mãe de Jesus, sejam os discípulos de Cristo. Inúmeros exemplos que os nossos jovens fariam bem se atentassem para eles. Mas existem outras formas de tomar conhecimento sobre a vontade de Deus para nós. O autor, comentarista da lição, pastor Alexandre Coelho, apresenta-nos outro, que é buscar orientação, buscar ajuda espiritual, conselhos com pessoas mais experientes, pessoas idôneas. Sim, porque o livro de Provérbios, veja o que é que diz Provérbios, capítulo 12, versículo 15, sobre a questão dos conselhos, da orientação que outras pessoas idôneas podem nos dar. Provérbios 12, 15, né? Falando, aliás, sobre Provérbios, olha aqui a orientação de Salomão. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O caminho do ímpio, do tolo, parece reto aos seus próprios olhos. Então ele não busca ajuda, ele não ouve ninguém, ele não dá ouvidos a conselho de pai, de mãe, de pessoas mais idôneas, mas ele não ouve o pastor da igreja, ele não ouve o professor de escola dominical. Mas o sábio não, o sábio pondera, o sábio ouve, o sábio tem boa audição, porque Tiago disse: estejais pronto, todo homem esteja pronto para ouvir. Veja qual foi a desgraça na vida do jovem Roboão. O jovem Roboão, filho de Salomão, herda o reino de Israel, o trono de Israel, mas o que é que ele faz? Quando o povo de Israel chega para ele e apresenta queixa, demanda dos altos impostos que estavam sobre esse povo, e o povo pede para que Roboão alivie esses impostos, alivie a carga tributária, né? Veja a semelhança com o nosso país hoje, não é? Mas Roboão não ouve. Roboão, ele vai buscar conselhos com os mais jovens e com os mais velhos, com aqueles inexperientes e com os experientes.
Mas o que é que Roboão faz? Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos príncipes mais experientes, maduros, que lhe deram bom conselho para ser solícito com o povo, para retribuir a generosidade do povo, não. Roboão preferiu ouvir o conselho dos inexperientes, que diziam: Roboão, oprime este povo mesmo, pisa este povo mesmo, esse povo precisa trabalhar mesmo para aprender quem é que manda. Aí Roboão ouviu o conselho dos inexperientes. O que foi que aconteceu? O reino dele foi esfacelado, foi dividido, foi fragmentado, porque não ouviu o conselho daqueles que eram mais experientes. Só para ficar claro, evidentemente, que ser experiente não significa ser de mais idade, ser idoso, ser velho, com coroquinha, porque também tem muita gente aí de mais idade dando conselho que não presta para os nossos jovens. Tem muitos idosos aí dando conselhos que não cabem para a juventude cristã. Então, experiência aqui, idoneidade aqui, tem a ver com sabedoria, com ponderação, com humildade, com conselhos virtuosos, que comuniquem virtude, que comuniquem ali boas obras. O jovem precisa estar atento e saber quando ele está ouvindo conselhos que lhe conduzirão ao bom caminho e quando lhe conduzirão ao mau caminho. É por isso que antes de tomar conselho com outros, ele deve tomar conselho com Deus na oração e na palavra. Mas o jovem precisa ouvir o conselho do pai, o conselho da mãe. Quantos jovens que têm pagado um preço terrível, têm pago um preço horroroso, porque não ouviram o conselho de pai e de mãe e enveredaram pelo mau caminho. Existem aí outras formas de se descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Através da moralidade. A moralidade, sim, que é essa percepção do certo e do errado, do bom e do mal, do bem e do mal, né? O jovem cristão ele tem discernimento. Da sua experiência de vida, 15, 16, 17, 18 anos, ele sabe, não, isso aqui não serve, isso aqui serve. Isso aqui pode fazer bem, isso aqui não pode fazer bem. E ele precisa ter esse discernimento moral para selecionar o que é bom e o que é mal para a sua vida. Mas existem outras formas também, né? Extraordinárias. Eu diria que são formas extraordinárias. Existem as formas ordinárias, que seguem uma ordem, que estão dentro de um padrão, para descobrirmos a vontade de Deus. A oração, a leitura da Bíblia, o conselho com pessoas mais experientes, a moralidade, essa percepção do certo e do errado. Mas existem também formas extra-ordem, formas extraordinárias de se perceber a vontade de Deus para a nossa vida. E quais são esses métodos extraordinários, mas que também são bíblicos? Profecia, sonho, visão. Você vai lá para o livro de Jó, por exemplo, e tem um texto do livro de Jó, capítulo 33, que diz que Deus ele dá sonhos, Deus ele dá visões ao homem à noite em sua cama, para atormentá-lo e privá-lo da morte, para livrá-lo do perigo. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver José tendo sonhos, né? Nós vamos ver visões. O livro de Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e esse Espírito traria dons espirituais, visão, profecias, né? Dentre outros dons. No Novo Testamento você vai ver ali Cornélio recebendo de Deus uma visão, à noite Pedro também. Então as visões e os sonhos não são coisas arcaicas do Antigo Testamento, são coisas do Novo Testamento, da Nova Aliança, da graça também. Então muitas vezes Deus ele quer nos comunicar algo através da profecia no culto público, através de um sonho que nós temos à noite, através de uma visão que nós temos mesmo quando estamos acordados. É claro que o jovem cristão ele precisa ter cuidado. Não é porque ele dormiu depois de assistir um filme romântico com o coração encharcado de amor por uma garota da igreja e ele vai dormir e sonha casando com essa igreja, ele não pode se levantar na manhã seguinte e dizer: olha, Deus me revelou casando com aquela jovem. Não, é preciso ter uma percepção, é preciso ter cuidado. O cara vai assistir Amor para Recordar, um Amor para Recordar, e depois dorme e vê toda aquela imagem do filme passando de novo na sua cabeça e diz que é visão de Deus. Não necessariamente. É preciso ter a maturidade, é preciso ter a honestidade para compreender quando é Jesus que está nos comunicando algo e quando não é. Mas não descarte os sonhos, não descarte as visões, não descarte, né? Paulo disse: não desprezeis as profecias. Preciso ter cuidado com o profeta casamenteiro, porque tem muitos deles aí mentindo, em nome de Deus mentindo, e vão pagar alto preço por isso.
mas Deus fala. Deus fala, Deus revela-nos, se com sinceridade. Ele disse, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus, Ele quer nos revelar a sua vontade, sejam pelos métodos ordinários, sejam pelos métodos extraordinários. Veja, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wigren, olha aí um exemplo. Olha aí um exemplo de como a profecia, a visão, os dons do Espírito podem ser usados para nos comunicar a vontade de Deus. Pesquise a história da Assembleia de Deus no Brasil e você inevitavelmente vai desembocar nos Estados Unidos, lá no início do século XXI, ou aliás, do século XX, né? Com Daniel Berg e Gunnar Wigren recebendo orientação de Deus sobre o Estado no Brasil, que eles nunca viram falar, nunca viram no mapa, nunca tomaram conhecimento, nem falavam a língua portuguesa. Eles estavam nos Estados Unidos. E Deus revelou a eles o lugar onde eles deveriam vir para fazer missões neste país. E olha a Assembleia de Deus hoje, esta grande denominação hoje que é para a glória de Deus e que continua pregando, porque tem muitos assembleianos por aí que já não creem mais na atualidade do Espírito Santo, na atualidade dos dons do Espírito Santo, que abraçaram o cessacionismo. Irmão, é contradizente você ser um pentecostal assembleiano e ao mesmo tempo não crer na atualidade dos dons do Espírito Santo, porque a Assembleia de Deus nasceu. A Assembleia de Deus nasceu, a Assembleia de Deus prega, a Assembleia de Deus vive pregando a atualidade dos dons do Espírito Santo. Línguas, profecias, visões, interpretação, sonhos e todos os demais dons de Deus para hoje. Porque Pedro disse, a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe e a todos quantos Deus chamar. Então é importante que estejamos ligados. Agora, Daniel Berg, Gunnar Wigren orava. Daniel Berg e Gunnar Wigren leiam a Bíblia. E para quem ora e lê a Bíblia, Deus também se revela, mesmo nesses métodos extraordinários, e comunica a eles a sua vontade, a sua palavra. E para encerrar, o último tópico vai abordar: e quando os planos se frustram? Bem, acima de tudo é preciso compreender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A vontade de Deus ela é muito elevada. Já dizia o próprio Deus, Isaías registrou, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. É preciso entender que quando os planos se frustram, Deus está conosco, mesmo quando tudo dá errado. Veja, por exemplo, quando o anjo do Senhor, que era o próprio Deus em uma manifestação teofânica, chega para Gideão e diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão estava com medo, malhando trigo no lugar de pisar uvas, de prensar uvas, com medo dos midianitas que de tempo em tempo vinham e roubavam, assaltavam a lavoura dos judeus. E o anjo do Senhor diz para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Qual é a resposta de Gideão? A resposta de Gideão é: se o Senhor está conosco, se o Senhor está comigo, por que nos sobrevém todo este mal? Por que os midianitas nos assolam? A exemplo de Gideão, ainda hoje nós temos esta percepção mesquinha de entender de modo falho que se as coisas dão errado para a gente é porque Deus não está conosco. Se perdemos alguma coisa na vida é porque a vontade de Deus não está sobre nós. Se nós sofremos um acidente, se sofremos uma doença, é porque Deus não está olhando para nós. Deus não está junto de nós. Mas você, professor, instrua o jovem no próximo domingo, como o Senhor instruiu a Gideão, que mesmo quando sofremos percas na vida, mesmo quando passamos pelo sofrimento de estarmos hospitalizados, de vermos um parente nosso chegado, nós que amávamos morrer de câncer, sucumbindo em uma cama, em um leito de hospital, mesmo nas situações mais intrigantes da vida, está ali a vontade de Deus. Mesmo quando tudo der errado, mesmo que o céu desabe sobre nós, mesmo que as nuvens elas se façam sobre a nossa cabeça e obscureçam os raios do sol, mesmo que estejamos postos diante das situações mais aflitivas da vida, é preciso entender que a vontade de Deus é soberana e ela deseja nos levar a lugares mais altos. Quando os planos derem errado, eu pontuo aqui,
Deus, ele muitas vezes frustra propositalmente os nossos planos para nos livrar do mal e nos corrigir a nossa vontade. Sim, porque muitas vezes nós planejamos algo fora da vontade de Deus e Deus faz questão de frustrar os nossos planos para nos levar a viver os planos dele. Billy Graham diz que Deus não retirará nada de nós que não seja para substituir por algo melhor. Então, no próximo domingo, derrame esta gota de bálsamo sobre a mocidade que estará com você. Se você perdeu alguma coisa na vida, se você perdeu algum bem, se você perdeu algum parente a quem você amava, se você perdeu, de repente, algum plano, algum projeto que você tinha e não deu certo e fracassou, não pasme, não espante, não fique medroso, não se atemorize. Varão valoroso, o Senhor está contigo. E Ele te ajudará a vencer os inimigos, Ele te ajudará a vencer essa situação aflitiva, como o Senhor ajudou Gideão com os seus 300 a vencer os midianitas. E para terminar, os planos que dão errado são novas oportunidades de Deus para acertarmos nossas escolhas. Eu quero que você tome nota disso. Eu quero que você tome nota disso e compartilhe com seus alunos no próximo domingo. Os planos que dão errado são novas oportunidades de Deus para acertarmos as nossas escolhas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não significa dizer que Ele nos privará sempre da dor e do sofrimento, porque pela dor e o sofrimento seremos amadurecidos. Deus está forjando o nosso caráter das fornalhas da vida. Deus está forjando o espírito de valente. Deus está forjando o espírito de guerreiro através das situações de tribulação. E como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E que Deus, dizia ele aos irmãos de Éfeso, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Deus te abençoe, caro professor. Deus te abençoe, caro aluno. E que nós saibamos, que nós aprendamos a viver a vontade de Deus. Como dizia a irmã Lauriette em um de seus belíssimos hinos, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus.